Você precisa aprender novos conteúdos para evoluir na sua carreira, mas nunca tem tempo para conciliar a sua rotina corrida de trabalho e família com um tempo de estudos de qualidade? Se você está passando por essa situação, então esse vídeo é para você. Vem comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Nunes, sou professor e mentor de estudos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar formas de você aprender mais conteúdos em menos tempo sem comprometer a sua rotina de trabalho. Então assista o vídeo até o final, porque neste vídeo eu vou te falar sobre formas de aprendizagem dentro do mundo corporativo que realmente funcionam para quem tem pouco tempo. E se você gosta desse conteúdo sobre estudos e aprendizagem, então se inscreva no canal, deixe aqui a sua curtida, porque semanalmente eu trago conteúdos de qualidade relacionados a estudos e aprendizagem. Bem, quem está no mercado de trabalho sabe que esse mercado ele é muito dinâmico, então todos os dias ele está evoluindo. Então com essa evolução surgem novas demandas de aprendizagem. Então por conta disso você a todo momento precisa estar aprendendo conteúdos novos, porque senão você vai acabar ficando para trás no mercado. E aprender novas habilidades no mercado de trabalho significa promoções, melhores salários, uma maior segurança no seu emprego e, claro, se for do seu interesse, fazer uma transição de carreira. Agora, claro, nesse contexto você sempre vai ter algumas dificuldades, como, por exemplo, a falta de tempo, a falta de intimidade com os estudos, né? Muitas vezes você já está há muito tempo sem estudar e não consegue voltar a estudar. Então tudo isso são dificuldades que você vai ter que enfrentar. Então, dito isso, vamos ver as melhores formas de aprendizagem dentro do mercado de trabalho sem comprometer muito a sua rotina. A primeira delas é a aprendizagem autodirigida, que é quando você assume o seu processo de aprendizagem, é quando você se torna um aprendiz autônomo. E daí, para você se tornar um aprendiz autônomo, você precisa seguir algum passo a passo. E o primeiro deles é você definir quais são suas demandas de aprendizagem. Ou seja, naquele momento, quais conteúdos você precisa aprender, quais habilidades você precisa desenvolver. Então, a partir daí, você vai ter que definir, por exemplo, pequenos objetivos e pequenas metas de estudo. Então, por exemplo, quantas horas por dia ou por semana você vai se dedicar naquele novo conteúdo ou naquela nova habilidade? Quais as formas de aprendizagem que você vai utilizar? Então você vai assistir um vídeo, você vai ler um livro, você vai conversar com pessoas, você vai assistir podcasts. Então definir as suas formas de aprendizagem é fundamental. E claro que você vai buscar essas formas de acordo com as suas preferências. Então talvez você tenha dificuldade de ler um livro, mas você seja bom em aprender assistindo vídeos. Ou talvez você prefira aprender pelos livros mesmo, você tem uma facilidade de leitura. Então isso é algo muito pessoal, que só quem pode definir é você. E daí o próximo passo é você fazer um raio-x na sua rotina semanal com o objetivo de você encontrar horários disponíveis para estudar. É claro que quando você tem uma rotina corrida, você não vai ter muito tempo. Mas eu estou falando ali de blocos de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora. E aí quando você encontra esses pequenos horários, você vai alocar com atividades relacionadas a estudos. Então, por exemplo, nesse horário eu vou ler um livro, nesse horário eu vou assistir um podcast, nesse horário eu vou buscar notícias relacionadas àquele assunto que eu estou aprendendo, tá? E sempre com uma regra. Sempre na hora de você buscar o estudo, a leitura, sempre priorize o horário pela manhã ou pela tarde. Porque a leitura exige uma dedicação maior, exige foco, exige atenção. Então se você for reservar esse tempo à noite, você já vai estar muito cansado, você vai ter dificuldade de focar naquilo que você está lendo. Então pegue pequenos horários ali pela manhã, por exemplo, antes de trabalhar, para fazer esse estudo. E à noite você pode, como eu falei, assistir um podcast, assistir um vídeo, buscar atividades que não exijam tanto do teu cérebro. Uma outra forma de aprendizagem, que é quando o teu tempo realmente é muito escasso, é o microlearning, ou seja, é você pegar pequenos horários, não de 30 minutos, mas de 10 minutos, de 5 minutos, para poder você, nesse pequeno intervalo de tempo, você buscar o seu conhecimento. É claro que com esse formato de 10 minutos, você tem que ser algo muito direto ao ponto, ou seja, é olhar aquela demanda que você tem e buscar pequenos conteúdos. Pode ser um vídeo curto, pode ser algo assim muito rápido, mas que
resolva aquele problema, nem que seja de uma forma temporária. E aí você pode pensar, né? Rafael, mais 10 minutos não vai resolver meu problema. A minha demanda de conhecimento, ela exige que eu estude bastante. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Você pode pegar aquela sua demanda que você tem e quebrar em pequenas demandas, em pequenos objetivos de estudos que você, assistindo um vídeo, lendo um pequeno trecho de alguma coisa, ou seja, utilizando aqueles 10 minutos que você tem, você vai resolvendo essas pequenas demandas, né? E claro que você não vai fazer isso só uma vez por dia. Você vai buscar ali pequenos intervalos. Então, por exemplo, ali pela manhã você pega 10 minutos, ali no intervalo do cafezinho você pega mais 10 minutos, na hora do almoço, no lanche da tarde, à noite quando você chega em casa. Então, quando você quebra a sua grande demanda em pequenas demandas e você quebra o seu estudo em pequenos blocos de estudos, isso já vai te ajudar muito, porque você não vai ficar sobrecarregado e você vai resolver, você vai direto ao ponto. Você tem aquela demanda, então você vai resolver aquilo rapidinho. E claro, o objetivo é que você, à medida que você se acostumar com isso, você vai buscando melhores horários para poder você aumentar esses blocos de 10 minutos para 15, para 20 e assim por diante. Mas o importante é que você comece pequeno, com pequenas demandas, pequenos blocos de estudos, mas que você tenha consistência nisso, que você faça isso todos os dias até que isso se torne um hábito. E a próxima forma de aprender é através da aprendizagem na prática, ou seja, você aprender fazendo. E isso é uma forma muito prática também, muito rápida, porque você já vai pegar aquele seu conhecimento que você adquiriu e já vai pôr em prática na hora. Ou seja, você estudou, aplicou, estudou e aplicou. Então isso faz com que você fixe esse conteúdo de uma forma muito mais rápida e faz com que você resolva suas demandas também de uma forma rápida. Então você pode, por exemplo, criar desafios, né? Então dentro do seu trabalho, então que desafios você tem que resolver, ou que demandas você tem que resolver. E aí você vai estudar aquele conteúdo e já põe em prática na mesma hora, sem ficar acumulando muitos conteúdos e não aplicar. Uma outra forma de você colocar em prática aquilo que você está estudando é ensinando para alguém. Então, sempre que você estiver num processo de aprendizagem, compartilhe o seu aprendizado com outras pessoas, ensine para os seus colegas, ou até mesmo para um familiar, ou até mesmo explique para você mesmo na frente do espelho. Porque quando a gente ensina aquilo que aprendeu, então isso fixa muito mais o conteúdo na nossa memória, né? E aí você, inclusive, consegue buscar novas formas de você aplicar aquilo que você estudou. Porque quando você explica aquilo que você estudou, você explica com as suas palavras, utilizando a sua lógica, a sua sequência, né? Então isso personaliza o conteúdo, né? Ou seja, você vai utilizar aquele conteúdo da sua forma. Então isso te expande muito, isso faz com que, inclusive, você fique mais criativo na hora de você resolver os seus problemas. E a última forma de você aprender dentro do mercado corporativo é através de pessoas. Ou seja, é através da interação com outras pessoas. E como que você faz isso? Uma das formas eu acabei de falar, é você ensinar aquilo que você aprendeu para outras pessoas. Mas não se restringe a isso. Crie rodas de conversa, né? Onde você vai trazer um problema e vai discutir com as outras pessoas sobre aquele problema. Com isso, você vai escutar novos pontos de vista, talvez algo que você não percebeu durante seus estudos, mas que o seu colega percebeu. Então, essa troca de experiências, você escutar experiências de outras pessoas, você escutar novos pontos de vista, ele é muito enriquecedor, faz com que você aprenda muito mais e de uma forma direta, né? Porque você está discutindo um problema da empresa, uma demanda que você tem, e você está discutindo possíveis soluções dentro daqueles conteúdos que você estudou. Então isso enriquece muito o debate e todos aprendem. E claro, quando você traz para essa discussão pessoas mais experientes, que já vivenciaram aqueles problemas, então você aprende muito mais, né? Você aprende muito mais com pessoas que já viveram aquilo. As experiências, elas contam muito, né? Então busque pessoas mais experientes e busque mentores também. Ou seja, aquela pessoa, busque alguém que pode ser dentro da sua empresa ou até fora mesmo da empresa. As redes sociais ajudam muito, né? Então pesquise sobre aquilo que você está estudando nas redes sociais, que você com certeza vai encontrar pessoas que estão falando sobre aquilo na internet. E aí você segue essas pessoas.
E aí você vai aprender, claro, se você puder pagar uma mentoria, participar de uma mentoria em grupo, seria o ideal. Mas se você não tiver condições de pagar uma mentoria, você pode acompanhar uma pessoa no YouTube, nas redes sociais, etc. Porque muitas vezes você consegue conteúdos gratuitos de qualidade e que resolvem aquelas demandas que você está buscando. Então veja que através de atitudes simples você consegue sim aprender novos conteúdos em pouco tempo. Agora, claro, tudo gira em função de você fazer um planejamento dos seus estudos, né? Ou seja, você olhar para a sua rotina e você, dentro da sua rotina, montar um cronograma de estudos. Então, por isso que eu vou deixar aqui nos comentários, no link, o meu curso sobre planejamento de estudos, onde eu vou te ensinar um passo a passo para você planejar os teus estudos e assim você conseguir começar esse processo de aprendizagem ou dentro da sua empresa, ou até mesmo se você tiver interesse em fazer uma transição de carreira. Tá? Então veja aqui no link que o preço está super acessível e vai te ajudar muito. Você vai ver que, mesmo você tendo pouco tempo por dia, mas você vai ver que é possível sim encontrar tempo para estudar e evoluir profissionalmente. Mas eu queria também que você deixasse aqui nos comentários quais dessas formas de aprendizagem mais fez sentido para você. Tem alguma delas que você já utilizou no seu dia a dia, no seu mercado de trabalho? Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Então deixa aqui nos comentários, faz uma pergunta, porque eu vou ter muito prazer em te ajudar, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece da curtida e até mais. Tchau, tchau.